E não vamos dizer nada. Primeiro, um assunto de casais. E falando de casais, esta é a esposa de Rio. Justamente esta parte vermelha e esta parte verde da casca. Essa carne aqui, né? Esta carne. Os ingredientes da nossa receita são 2 pedaços de casca de melancia, uma folha de figo e açúcar cristal. Não se esqueça de lavar bem as cascas. O que é que sobra da casca? O senhor não chega até ela propriamente dita, né? Não chega até ela, quer dizer, sobra esta parte da casca, essa casca bem dura, mas eu ainda uso pedaços da casca para poder dar uma tonalidade de verde na geleia. Então nós ralamos algumas fatias. É só um pouquinho, né, da casca? É só um pouquinho. É só um pouquinho para ficar essa parte crocante. Dá um sabor bem diferente com relação a esta polpa. Os 2 pedaços vão dar 2 copos de casca ralada. Vai quanto de açúcar? Vai um copo de açúcar para cada 2 copos. Ou, se a pessoa observar que está faltando açúcar, ela complementa. O senhor usa sempre o açúcar cristal? Sempre o cristal, não açúcar refinado de jeito nenhum, sempre o cristal. Tá. E agora vamos levar ao fogo. Vai ficar quanto tempo? É a média de uns 15 minutos no máximo. Precisa ficar mexendo? Na hora que estiver fervendo, a gente vai mexendo aos poucos para poder misturar melhor o açúcar, a polpa da casca da melancia. E não esquecendo que nós temos que aromatizar isso daqui. Podemos usar a folha do figo ou qualquer aromatizante, cravo, canela, folha da laranja, pedaço de abacaxi, qualquer coisa que dê um outro sabor também, que acrescente o sabor à geleia. O sabor. É puxadinho para abóbora, né? Tem um gostinho de um pouquinho mais delicado, mas parecido com a abóbora, né? É parecido com a abóbora, mas é um sabor muito mais especial, ele é mais azedinho. Mas é muito gostosa, nutritiva, saborosa, eu adoro. Quem diria que a casca da melancia rendesse tantas receitas, não é? Mas outra fruta igualmente saborosa, a banana, é motivo de dúvida para o Elécio Girardelli, de Franca, em São Paulo. Ele escreveu para o Globo Rural querendo saber como manejar um bananal para se obter um melhor rendimento na produção. Só se for agora. Seu Elécio, quem vai responder a sua pergunta é o professor Dalmo Siqueira, aqui da Universidade de Viçosa. Professor, por que é preciso deixar só 3 plantas por toceira? Olha, seu Elécio, o manejo da toceira consiste em se deixar 3 plantas justamente para evitar a competição que passaria a existir entre as diversas mudas. Então elas iriam competir em água, nutrientes e espaço. E isso iria resultar em produção de frutos de menor qualidade, menor tamanho, menor peso de cacho. E como é que ele escolhe qual planta fica e qual sai? Olha, na toceira nós temos então 3 plantas. Nós temos a planta mãe, que é a planta mais velha, depois nós temos a planta filha e depois nós temos a planta neta. E as demais a gente vai então eliminar. Então, para se fazer o desbaste, a gente usa essa ferramenta chamada de lurdinha. Então ela consiste basicamente em um cano de ferro galvanizado, em que se faz amola-se essa parte da extremidade para facilitar a penetração e apresenta essa abertura para facilitar a saída do palmito após o desbaste. Vamos mostrar como é que faz, então? Bom, vamos ver então. O primeiro passo, então, consiste em a gente fazer o corte da muda bem rente ao solo. Posteriormente, então, a gente toma essa ferramenta, a lurdinha, e coloca ela bem no centro da muda. Então essa ferramenta é introduzida até que a gente sinta a rigidez do rizoma, ou seja, fica difícil a penetração da ferramenta. Isso indica então que a gente atingiu o caule subterrâneo, que é o rizoma. Posteriormente a gente faz esse movimento
e faz uma inclinação nessa posição para que o palmito, também chamado de palmito, quebre lá no ponto de inserção lá com o rizoma. Depois simplesmente a gente retira. Então aqui está o chamado palmito. Essa operação é feita justamente para impedir que essa muda brote novamente. No Maranhão, os pescadores deixaram as histórias de lado e caíram na real. Montaram uma cooperativa e estão ganhando mais dinheiro. Em um dos maiores produtores de camarão e lagosta do país. Mas só 2% de tudo isso vem na rede dos pescadores maranhenses. Donos de uma pesca primitiva que depende de pequenas canoas como esta, que seu Dionísio prepara para mais um dia de pescaria. Há 12 anos ele divide com o irmão a tarefa de levantar a vela da canoa e o desafio de passar o dia inteiro no mar. E depois de um dia inteiro de trabalho, o que dá para trazer de peixe? 20 quilos, 30 quilos, até 40 quilos. E a renda, como é que é? Dá para ter alguma renda no final do mês? Um pouco. Mas quando chega assim, no final do mês, já gastou tudo. Aí não dá. 150 mil pescadores ainda dependem deste tipo de pesca. Mas uma experiência bem-sucedida começa a funcionar com ótimos resultados para um grupo de 350 pescadores de uma cooperativa de São Luís. A cooperativa conseguiu um financiamento para construir barcos com equipamentos modernos de pesca. Já estão em funcionamento 25 embarcações que custaram R$1,5 bilhão de cruzeiros reais. Os pescadores têm um prazo de 12 anos para pagar o barco. Depois que passaram a usar esse tipo de barco, os pescadores já conseguiram aumentar em pelo menos 10 vezes o rendimento nas pescarias. Esse barco vem equipado com esta sonda, que permite medir a profundidade, saber o tipo de fundo e ainda fazer a localização dos cardumes embaixo da superfície. Antes não era assim, era muito difícil, a gente ia lá fora, procurava peixe, porque tem muita experiência com o peixe, a gente procurava o peixe, mas hoje não precisa mais ficar fazendo isso. Procurou o local, ligou os aparelhos, tá aí, encontra os peixes. O trabalho dos pescadores agora é só lançar as redes e esperar. Quer dizer, hoje é muito mais fácil. É muito mais fácil, sem comparação. 6 horas depois aparece a recompensa, oritingas e pescadas. Um porão térmico garante uma permanência de até 15 dias no mar e a estocagem de até 30 toneladas de peixe. A cooperativa cuida do resto, faz a armazenagem e a comercialização do produto. Quem participa do projeto já começou a somar os lucros. Respondendo a nossa pergunta de hoje, será que a chuva é a única causadora da erosão? Negativo. Os ventos também atuam e provocam a perda de umidade das plantas. Para evitar sua ação, devemos manter o solo coberto e fazer quebra-ventos. Tá legal? Falando em espécies que tenham um crescimento lento, como a grama Mato Grosso, por exemplo, junto com os que temos aqui, isso favorece o aparecimento de inimigos naturais que vão combater as pragas das plantas. O seu Evandro não deve deixar com que a grama fique também debaixo da planta. Ele deve manter limpo, fazer a coroa e deixar a vegetação apenas na entrelinha, onde ele deve manter também roçado, para que fique baixo, para que não fique muito alta essa vegetação. Além da grama, o Iapar aconselha plantar leguminosas. Elas protegem o solo e ainda servem como adubo. O Estação Rural vai ficando por aqui.